Já no início da minha pregação, gostaria de me apresentar. Eu sou o Padre Rony e atualmente eu estou na TV Século XXI e agradeço ao Padre Fernando pelo convite de estar aqui celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, ao mesmo tempo essa semana de adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Se alguém perguntar para você como se chama o seu Deus, o que você diria? Quais seriam as palavras que você iria pronunciar? O nosso Deus se chama Pai e Filho e Espírito Santo. Esse é o nome do nosso Deus, que foi revelado pelas Santas Escrituras, e o próprio Jesus nos revelou que Deus contém três pessoas que se amam de modo perfeito e eterno. Mas para nós compreendermos Deus, nós temos que fazer orações, meditações, sermos íntimos do Senhor, porque a essência de Deus é o próprio amor. Deus é amor, vai dizer São João. Mas imaginemos o amor de Deus. Primeiro vamos pensar naquilo que Deus é, o tamanho de Deus. Se nós olharmos para o sol, nós não iríamos suportar um minuto sequer, porque a pupila dos nossos olhos iria se queimar, se danificar. Mas só que o sol é uma estrela, olha só, o sol é uma estrela, e na galáxia existe mais de 100 bilhões de estrelas. Estou falando de uma galáxia. Sabe quantas galáxias tem? Segundo a ciência, que conseguiu constatar aquilo que a ciência ainda conseguiu, com certeza deve ter muito mais, tem 2 trilhões de galáxias. Então, faça a soma, com certeza isso é para nós imaginarmos que Deus é Deus. E muitas das vezes nós pensamos que somos deuses, mas nós somos menor do que um átomo diante de Deus. Pequenas criaturas, mas não esqueçamos, criaturas amadas de Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tem a essência mais profunda do seu ser, o amor. Imaginemos o Pai que ama o Filho é Jesus, Jesus que ama o Pai. É um amor infinito, um amor eterno. Tanto é verdade que quando Jesus, neste mundo, rezava, ele exultava de alegria. O coração de Jesus se enchia de um amor tão grande que só faltava dilatar todo o seu ser, porque ele recebia esse amor do Pai. E o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai, é uma pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo. E São Paulo vai dizer na primeira leitura, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, queridos irmãos e irmãs, foi no dia de Pentecostes, e aqui Jesus, no Evangelho, ele prometeu a vinda do Espírito Santo. Foi no dia de Pentecostes onde os apóstolos receberam o Espírito Santo, ou seja, o amor de Deus, do Pai e do Filho, e o Espírito Santo foi derramado em seus corações a tal ponto que eles faltaram morrer de amor. Só faltava se desfalecer. É aquilo que eu estava falando. Deus é criador de todas as coisas, de todas as galáxias, de todas as estrelas, do céu, da terra, do mar, entrando num coração humano, que é o coração nosso, nós somos seres humanos,
nós não iríamos suportar de tanto amor. E é isso que aconteceu no dia de Pentecostes. O amor de Deus foi derramado. E quando o Espírito Santo vem, o Pai vem junto, o Filho vem junto. E por isso que desde aquele dia que eles fizeram essa experiência do amor do Pai e do Filho, os apóstolos se tornaram novas pessoas. Eles perderam o medo. Eles se tornaram pessoas fervorosas, pessoas do louvor. São Pedro, ele pregou para 3.000 pessoas. Antes, ele teve medo e negou Jesus diante de uma mulher. E lá ele não tinha mais medo. Eles anunciaram o evangelho, porque eles fizeram a experiência do Deus de amor. Queridos irmãos e irmãs, no nosso batismo nós recebemos o amor de Deus, o Espírito Santo. Esse amor, mais uma vez digo, que o Pai tem pelo Filho, o Filho tem pelo Pai, que é infinito, foi derramado em nossos corações. Talvez esse amor de Deus não tenha tanto espaço para agir em nós, e por isso que não existe mudança nem transformação. Falando do Pai, nós que chamamos Deus de Pai, e nós rezamos, Pai nosso que estás nos céus. A pergunta que eu faço, eu sou de fato filho? Porque a oração do Pai Nosso não são palavras, mas a oração do Pai Nosso é um estilo de vida. Quando eu digo Pai Nosso, eu tenho um estilo de vida, eu vou me comportar como filho. E eu vou vivenciando aquilo que o Pai Nosso está dizendo, até perdoar aqueles que nos ofenderam. Se eu sou filho de fato, eu vivo como filho de Deus. Na prática, no meu comportamento, claro, sempre impulsionado pelo Espírito Santo, não é apenas um esforço humano, mas é a graça de Deus agindo em nós. E como é que está a nossa relação com Jesus Cristo, o nosso Deus e Senhor, que desceu ao nosso nível se fazendo homem, se tornando nosso amigo. E ele fala, não vos chamo mais de servos, mas de amigo. Na verdade, Jesus se tornou nosso irmão. Quando na rua alguém olha assim, você parece fulano, você é irmão de fulano, vocês são parecidos, vocês têm os mesmos traços no rosto, na voz, no jeito. E nós parecemos com Jesus, as pessoas olham para nós e veem os traços de Jesus na nossa vida. Então, a minha relação com Jesus tem que ser uma relação transformadora a tal ponto de ser como Ele, de pensar como Ele, de ter as mesmas ideias de Jesus. Sobretudo nós, queridos irmãos, que recebemos o seu corpo, o seu sangue, alma e divindade em cada missa. Isso aí, naquela hóstia pequenina, está contida a presença de Jesus vivo, ressuscitado. E quando eu comungo Jesus na Eucaristia, eu tenho que ter a plena certeza de que eu estou sendo transformado nele. As pessoas têm que olhar para Jesus e dizer, você é irmão de Jesus. Nós merecemos isso? Não. Mas foi Ele que quis assim. E como é que está a nossa relação com o Espírito Santo? São Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito. Ou seja, santuário de Deus, habitação. Quando eu entrei nessa igreja, eu disse, olha que igreja linda, belíssima, onde nós podemos nos recolher em oração. Nós pensamos nas belas obras, as catedrais, mas nós somos muito mais. Deus quis fazer de nós a sua morada, o seu templo. As pessoas estão olhando para nós, estão reconhecendo o templo do Espírito Santo. Quando eu saio na rua, quando as minhas palavras saem da minha boca, será que sai realmente de um templo do Espírito Santo? As minhas ideias, o meu jeito,
O meu testemunho, será que está mostrando realmente que eu sou templo do Espírito Santo? Então, queridos irmãos, quando nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, isso tem um impacto direto na nossa vida, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos criaram. Manifestou a salvação na cruz e na descida do Espírito Santo, a santificação. Então, quando nós recebermos a Eucaristia, lembre-se disso. Quando eu recebo o corpo de Cristo, o Pai vem junto, o Espírito Santo vem junto. E ali eu me torno na habitação do Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, daquilo que eu estava falando, de todas as estrelas, Criador de todas as galáxias. Ele vai entrar dentro de mim. E se não acontecer essa explosão de amor, é porque eu não estou dando espaço para ele agir. Mas se eu vier com desejo de dizer, Senhor, eu quero realmente fazer a experiência do teu amor, a mesma experiência que os apóstolos fizeram, a mesma experiência que tantas pessoas já fizeram contigo. Eu quero ter esse encontro pessoal, porque eu quero proclamar para o mundo que tu és o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita